Bom, meus irmãos, hoje nós vamos dar início a mais uma série de sermões, só que essa série de sermões será um pouco diferente das demais que nós fizemos, porque nós vamos trabalhar com dois livros. Nós vamos expor Esdras, Neemias. Nós vamos expor os dois livros, um amarradinho ao outro, contando a história não só de Esdras, não só de Neemias, mas a história de Esdras e Neemias e das diversas reconstruções que foram feitas nesse período em que estes homens foram levantados por Deus para restaurar a nação. Nós vamos abrir as nossas Bíblias, primeiramente no livro de Esdras. Nós vamos ler do capítulo 1, do 1º ao 4º versículo. Depois nós vamos pular para o livro de Neemias e vamos ler também o 1º capítulo, do 1º ao 4º versículo. E após essa leitura, nós daremos um panorama sobre essa série e sobre esses dois livros que aqui estão. O tema do nosso sermão introdutório é quando Deus reconstruiu, ou quando Deus reconstrói, ou quando Deus reconstrói pelas nossas mãos, ou quando Deus quer reconstruir e utiliza de homens para tal feito. Então, nós podemos pensar num tema que abranja todos esses aspectos, mas o título da nossa série é Quando Deus Reconstruiu. Esse é o título da nossa série. Livro de Esdras, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4, está escrito assim: No 1º ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, a qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, o qual está em Jerusalém. Então essa é a primeira leitura desse livro, e a gente dá um salto agora, vai lá para o capítulo 1 de Neemias, na mesma estrutura do versículo 1 até o versículo de número 4. O texto diz: As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: Os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Esses são dois textos que introduzem esses dois livros. Hoje nós iniciamos essas duas histórias, que são histórias que narram a reconstrução extraordinária de Jerusalém. E é importante nós notarmos que Jerusalém foi restaurada pelos muros, Jerusalém foi restaurada por meio da restauração do templo, mas a grande restauração que Deus estava fazendo era a restauração do povo. Essa não é uma história de pedras e tijolos e argamassa. Pelo contrário, esta é uma história de restauração espiritual.
Essa é uma história de renovação de fé. Então a gente já pode ter uma pergunta que vai nortear todas essas quintas-feiras. O que acontece conosco quando Deus decide reconstruir a nossa história? O que acontece na nossa vida quando Deus vem para agir? Nós não estamos falando de restaurar bens, patrimônio, sonhos, não. Quando Ele vem para restaurar nossa identidade nele, nosso propósito nele, nossa comunhão com Ele, quando Ele vem, o que acontece conosco? Quais são as transformações que a gente começa a experimentar? Bom, esses dois livros têm um contexto histórico, e esse contexto histórico, ele é conhecido por todos nós. Os israelitas, mais específico, os judeus, porque nesse momento da história, as tribos do norte já tinham sido dizimadas, já tinham sido peneiradas, salpicadas pelo mundo, então sobrou só Judá e Benjamim. Então os judeus haviam sido levados cativos para a Babilônia. E qual é o motivo do cativeiro? O motivo do cativeiro era a desobediência e o afastamento de Deus. O livro do profeta Isaías vai apontar aspectos desse momento, o livro do profeta Jeremias. Você vai ter a anunciação de Deus de que Ele puniria o seu povo. E no ano 586 a.C., o povo foi punido. Jerusalém foi devastada, o templo foi destruído, a arca da aliança foi retirada. Percebe que, de fato, a punição de Deus foi excepcional. E por 70 anos, o povo ficou cativo na Babilônia. O povo perdeu a pátria, perdeu o templo, perdeu a religião, perdeu a identidade, o povo havia se perdido. Mas como a ira de Deus, ou o castigo de Deus sobre o seu povo não dura para sempre, 70 anos depois do cativeiro, Ciro, um rei pagão, é chamado por Deus para reconstruir a Jerusalém. E isso nós lemos em Esdras capítulo 1, do versículo de 1 a 4. Ciro vai decretar que o povo tem que voltar. Note algo que é extraordinário nesse texto. O texto nos mostra que Deus tem o controle. Sobre quem? Tudo e todos. Ele não tem só o controle sobre o seu povo, a ponto de mandá-los para o cativeiro, a ponto de trazê-los de volta do cativeiro. Não. O poderio de Deus é tamanho que Ciro louva ao Deus dos céus. E nós lemos aqui um verdadeiro hino de louvor ao Deus verdadeiro. A reconstrução tem 3 fases. E a primeira fase é a reconstrução do templo. E nós vamos enxergar isso nos primeiros capítulos de Esdras. Sob a liderança de Zorobabel, o templo será construído, o templo será reconstruído, e todo o enfoque é na adoração verdadeira. A reconstrução do templo leva à verdadeira adoração. Na segunda parte do livro de Esdras, nós estamos falando da restauração espiritual do povo. Então é interessante isso. Deus primeiro restaura a adoração para depois restaurar a espiritualidade. Ele não restaura a espiritualidade para depois restaurar a adoração. A gente espera sempre o contrário, né? Eu vou me tornar mais espiritual, então eu vou começar a adorar a Deus. Não, o caminho não é bem esse. O caminho é Deus requer a verdadeira adoração e por meio da verdadeira adoração nós somos impactados. E esse talvez seja um grande motivo pelos quais nós deixamos as crianças no culto. Porque as crianças, participando da verdadeira adoração, são influenciadas por ela. Mesmo que elas não compreendam, mesmo que elas não tenham espiritualidade suficiente para desfrutar de todos os atos e de todos os fatos do culto.
mas mesmo assim, expostas a ele, à restauração espiritual. Esdras vai renovar a aliança, Esdras vai trazer a palavra de Deus, Esdras vai comunicar a verdade da lei para o coração de homens, mulheres, crianças e idosos, e nós temos partes desse texto em que sermões enormes são feitos e o povo permanece adorando a Deus e aprendendo de manhã, de tarde, de noite, por dias. Então essa é a segunda parte do livro de Esdras. Mas a terceira fase da reconstrução, primeira reconstrução do templo, segunda reconstrução da espiritualidade, terceira reconstrução é a reconstrução dos muros. E essa reconstrução dos muros nós veremos lá em Neemias já, porque Neemias vai cuidar desse descaso, vai cuidar dessa situação deplorável que veio a existir porque a primeira reconstrução não foi eficaz em todos os seus aspectos. Algumas coisas nós veremos em todos os capítulos. O que nós veremos? Nós veremos que Deus é soberano, nós veremos que a adoração é o centro do povo de Deus, nós veremos que arrependimento é a base da restauração da aliança, e nós veremos a palavra de Deus como fundamento de tudo. Então note, durante toda a nossa jornada, nós veremos Deus agindo de forma soberana, nós veremos a adoração sendo feita, nós veremos que o arrependimento é a chave para a aliança com Deus, e nós veremos a palavra de Deus como fundamento. Então eu estou dando um panorama de tudo aquilo que nós vamos aprender. Mas 3 pontos são importantíssimos. Reconstruir não é reerguer paredes, mas é restaurar uma vida de forma integral. Talvez esse seja o ponto mais enfático de tudo aquilo que nós vamos trabalhar. Se Deus está reconstruindo, Ele não está reconstruindo uma parte da nossa vida. Se é a hora de reconstrução, se é o momento de reconstrução, Deus deseja reconstruir o seu povo de forma integral. Mente, alma e coração. Segunda coisa, que é importantíssima. Deus não reconstrói para ser como antes. E aqui, a gente pode manter aquele jargão gospel que eu detesto, que é o melhor de Deus ainda está por vir, porque na verdade o melhor de Deus já veio, que é Jesus Cristo. O melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus já veio, que é Jesus Cristo. E esse é o melhor dos melhores. Mas a gente pode entender, num aspecto mais subjetivo e individual, que quando Deus começa a reconstruir algo na nossa vida e a nossa própria vida, Ele não está interessado que a gente volte a ser o que a gente era. Ele está interessado que a gente se torne a melhor versão de nós mesmos. E é isso. Deus, ao reconstruir, planeja com que homens e mulheres se transformem na melhor versão possível. E é por isso que Ageu, na singeleza da sua escrita, na simplicidade das suas palavras, vai profetizar dizendo que a glória da segunda casa será maior que a primeira, mesmo a segunda reconstrução do templo sendo inferior à primeira e inferior à terceira que vai acontecer lá em Herodes. O terceiro significado da reconstrução: primeiro, quando Deus reconstrói, Ele reconstrói a vida toda. Segundo, quando Deus reconstrói, Ele reconstrói para algo maior e melhor. E o objetivo de Deus em reconstruir é que nunca mais venha a ser destruído. Esse é um ponto que deve encher o nosso coração de esperança. Quando Deus age para reconstruir um casamento, é para ele nunca mais cair. Quando Deus age para reconstruir uma família, é para ela nunca mais cair. Quando Deus age para reconstruir uma igreja, é para ela nunca mais cair. Quando Deus age para reconstruir uma carreira, é para ela nunca mais cair. Deus não faz reconstruções bambas. Ele age para reconstruir uma vida, Ele age para fazer dessa vida a melhor versão, e Ele age para fazer com que essa vida dure para sempre. E eu tenho a esperança de que a gente desfrute de tudo isso
quando a gente for submetido a esse texto. Mas para a gente não sair daqui com um pouco de exposição bíblica, né? É difícil fazer um sermão panorâmico assim, contar a história de um monte de coisa, porque eu sou um expositor do texto. Então nós temos que olhar algumas coisas que são válidas para hoje e são válidas para a nossa vida agora. Quando Deus reconstrói, a primeira coisa que Ele faz é restaurar a adoração. Abre lá em Esdras, capítulo de número 3. Versículo de número 1 até o versículo de número 6. Esdras 3, do 1 ao 6. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos. Que texto incrível! Não havia templo, meus irmãos. O templo estava destruído, mas o que o povo faz? O povo restaura o altar. Toda reconstrução passa pela adoração. É impossível sermos restaurados por Deus se a nossa adoração não for restaurada. É impossível que a gente seja reconstruído por Deus sem antes Deus priorizar o nosso relacionamento com Ele. Não dá para ser afetado por Deus andando distante dEle. E a forma ordinária pela qual os homens se relacionam com Deus é por meio do culto e da adoração. Essa é a maneira ordinária. O texto continua dizendo: firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Celebraram as festas dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. E depois disso, o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas de lua nova, e depois das festas fixas ao Senhor, como também dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. E tudo isso durou desde o 1º dia do 7º mês, e não parou mais. É fabuloso isso. Quando Deus reconstrói, Ele restaura a nossa adoração. Então esteja pronto, meu irmão querido, para que nesse tempo de estudo de Esdras e Neemias, Deus restaure a nossa comunhão com Ele. Deus faça da nossa relação com Ele verdadeira, franca, fraterna, sem paredes, sem muros, sem distanciamentos. Aqui eu preciso fazer um pequeno parênteses de algo que eu confessei a Deus como pecado, que me fez sangrar. O fato de sermos reformados, de sermos tradicionais, coloca sobre nós um peso muito grande. E esse peso muito grande de teologia, de história, de tradição, faz com que a gente seja muito cuidadoso com as orações, com os cânticos, com a liturgia. E esse zelo, infelizmente, no meu caso em específico, acabou afetando muitos dos meus irmãos. E eu te dou um exemplo disso. Numa igreja reformada, numa igreja tradicional, muitos irmãos que sempre falaram com Deus têm medo de fazer uma oração audível com a ideia de que outras pessoas vão ver a oração e vão apontar erros. Então muitos crentes perdem a capacidade de falar com seu pai, porque tem medo da sua oração não ser teológica, tem medo da sua oração não ser bíblica, tem medo da sua oração não ser reformada, e com medo dos homens, deixaram de falar com Deus. E aqui a minha confissão de pecados é: quantas vezes, por um zelo doutrinário muito grande, eu acabei impedindo meus irmãos de terem um relacionamento vivo e verdadeiro com o Deus da vida deles. E nesse caso, meus amados irmãos, estejamos preparados para Deus restaurar nossa relação com Ele. Uma relação sem muros, uma relação sem medo, uma relação que fala com Deus, olhando nos olhos dEle, mesmo sem ver a cor que eles têm. Em segundo lugar,
Quando Deus reconstrói, Ele usa instrumentos variados. E o mais legal, Ele usa instrumentos improváveis. Nós vimos em Esdras capítulo 1, versículo de número 1 e 2. Vai lá comigo. Vamos ler de novo. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, quem foi a ferramenta improvável? A ferramenta improvável foi Ciro. E Ciro diz, versículo de número 2, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos. Ele fala com Deus. Como é incrível. Quando Deus reconstrói, Ele usa instrumentos improváveis. Ele usa instrumentos variados. Ele usa reis e rainhas, mas Ele usa plebeus e pagãos. Ele usa uma canção gospel muito bem escrita, mas às vezes Ele usa uma canção do mundo que nada tem a ver com a religião para comunicar uma grande verdade. Ele usa instrumentos variados e improváveis. Vá comigo em Neemias capítulo de número 2, versículo de número 1 até o versículo de número 8. Nós não vamos ver todo o texto, é claro, porque são muitos detalhes, mas aqui só o início já nos deixa claro. No mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer-lhe e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então, temi sobremaneira e lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, se o teu servo tem algum favor na tua presença, eu te peço, me envie ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Que texto incrível. A tristeza, um copeiro do rei. Deus gosta dos copeiros, né? Deus gosta dessas histórias, Ele repete elas. Mas, mais uma vez, um rei como instrumento de Deus. Quando Deus reconstrói, Ele restaura a adoração. E a nossa adoração é um relacionamento sincero com Ele. Quando Deus reconstrói, Ele usa instrumentos improváveis e variados. Quando Deus reconstrói, e aqui é um ponto negativo, mas verdadeiro, há sempre inimigos. E esse é um ponto que a gente deve prestar bastante atenção. Não significa que o fato de Deus estar reconstruindo a nossa vida vai ser céu de brigadeiro, vai ser mar de almirante, vai ser tudo a pão de ló. Não, nós enfrentaremos oposição e desafios. Esdras capítulo de número 4 deixa claro, ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram no cativeiro edificaram o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças das famílias e disseram, deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus. Aqui é um estratagema e você conhece a história, você sabe que no fim das contas, esses homens não queriam reconstruir o templo, no fim das contas, esses homens queriam impedir a reconstrução. Então, quando Deus reconstrói, a oposição aparece. E essa oposição, às vezes não é de fora, às vezes é de dentro. Às vezes é oposição particular, às vezes é oposição muito familiar. Em Neemias, capítulo de número 4, essa oposição fica clara mais uma vez. Tendo Sambalate ouvindo que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Inimigos externos, inimigos internos, inimigos dos mais variados, mas eles sempre vão surgir. E aqui, os inimigos não se levantam para impedir a obra de Deus, os inimigos se levantam para impedir com que nós acreditemos que Deus vai reconstruir.
inimigo nenhum pode deter a mão do Senhor, mas quando eles levantam, a vontade dos inimigos é dissuadir a nossa própria existência, é desanimar o nosso coração, é fazer com que a gente não acredite mais que o casamento pode prosperar, que a gente não acredite mais que uma carreira pode alavancar, que a gente não acredite mais que uma igreja pode reconstruir, que a gente não acredite mais que a vida pode ser bem melhor, e será. Grave a isso. Oposição é sempre prova que Deus tem um propósito. Grava isso. Oposição é sempre prova de que Deus tem um propósito. E em último lugar, quando Deus reconstrói, Ele restaura a nossa identidade para sempre. Quando Deus reconstrói, Ele mexe na adoração. Quando Deus reconstrói, Ele usa instrumentos improváveis. Quando Deus reconstrói, inimigos vão surgir. Mas quando Deus reconstrói, Ele restaura a nossa identidade. Olha lá em Neemias, capítulo de número 8. Em chegando o 7º mês e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba: traga-nos o livro da lei de Moisés. Que incrível isso. 70 anos antes, aqui mais tempo, porque Neemias vai depois. Mas 70 anos antes o povo havia jogado fora a lei do Senhor. E quando Deus reconstrói, Ele restaura a identidade do povo. Agora o povo é crente mais uma vez. Agora o povo é o povo de Deus. Agora o povo é o povo da lei. Agora o povo quer um relacionamento alegre, um relacionamento comunitário, um relacionamento com o Deus que fez os céus e a terra. Para a gente caminhar pelo final, a gente não pode se esquecer que quando Deus está reconstruindo a cidade santa, quando Deus está reconstruindo a adoração, quando Deus está reconstruindo o templo, quando Deus está reconstruindo a identidade, Ele está prefigurando a tarefa do seu Filho. E Jesus deixou muito claro que Ele não veio para esmagar a cana quebrada, Ele não veio apagar o carvão que fumega, Ele veio reconstruir vidas quebradas. E é incrível que nessas vidas quebradas que Jesus reconstruiu, uma figura improvável, é um grande exemplo de vida transformada, mesmo não tendo a oportunidade de evidenciá-la, que é, segundo a tradição, a história de Dimas, o ladrão. Aquele que estava ao lado do Senhor Jesus, teve a vida completamente restaurada, teve a vida completamente reconstruída. Aquele homem que estava condenado, aquele homem que foi preso por merecimento, um ladrão, se depara com o Rei da Glória na cruz ao seu lado, e aquele contato com Cristo, o grande reconstrutor, o verdadeiro reconstrutor, o verdadeiro restaurador, tem a vida completamente restaurada, a ponto de Jesus falar para ele: não se preocupe, porque hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se o nome desse homem é Dimas, eu não sei. A única coisa que eu sei é que esse homem está em comunhão com o Pai desde então. Nós veremos Cristo nesses dois livros. Nós veremos Cristo como o altar de Deus para a reconstrução. Nós veremos Cristo como o templo verdadeiro. Nós veremos Cristo como a nossa cidade sagrada. Nós veremos Cristo como a verdadeira adoração, pois se adora nele em espírito e em verdade. Nós veremos Cristo como o formador da identidade. Quando Esdras e Neemias se empenham na reconstrução, mal sabiam eles que eles seriam o protótipo daquilo que Deus fez com os filhos de Adão, tirando-os do nome de filhos de Adão, transformando os seus nomes em pequenos cristos ou cristãos, reconstruindo uma identidade.
Nós veremos Cristo, porque Ele mesmo faz uma menção, dizendo: destruirei esse templo e o reedificarei 3 dias depois. Ele mesmo faz uma menção a toda essa história de destruição e reconstrução. Ele mesmo aponta para Ele. Para concluir, hoje iniciamos essa série, hoje iniciamos essa nossa jornada. A pergunta que a gente precisa fazer é: o que Deus quer reconstruir em mim? Essa é a pergunta. O que Deus deseja reconstruir na minha vida? Que área que precisa de restauração? Que muro que está quebrado? Qual o tempo que está caído? Qual o relacionamento que está esfacelado? Qual o aspecto da minha identidade que foi perdida? Qual é a área que Deus precisa restaurar na minha vida? Agora expande. Na sua família, os casados, qual é a área que Deus precisa restaurar no seu casamento? Dentro do seu lar, qual é a área que Deus precisa restaurar? Será que Deus precisa reedificar a mesa para a gente almoçar e jantar junto quando é possível? Será que Deus precisa reconstruir as finanças? Será que Deus precisa reconstruir o relacionamento de pai e filho? De filho com mãe? O que Deus deseja reconstruir em nós, individualmente? O que Deus decide ou quer reconstruir em nós como família? E a gente expande para o último aspecto. O que Deus deseja reconstruir na nossa igreja, na nossa comunidade, nesse ajuntamento, nesse grupo de irmãos que se reúnem ao redor de Deus e de sua palavra para prestar-lhe culto? O que Deus quer restaurar? Que tipo de relacionamento Deus quer fazer? O que Deus deseja reconstruir? Certamente nós veremos que existem áreas dos nossos corações que estão afastados do altar de Deus e do Deus do altar, que existem áreas da nossa vida familiar que está devastada e que existem esconderijos nas esquinas, nos cantos das igrejas e desta igreja que precisam de renovação espiritual. Mas nós não só veremos a nossa vida, a nossa família, a nossa sociedade. Nós aprenderemos que tem área da nossa vida que só vai permanecer intacta se a gente lutar por ela. Tem área da vida que se a gente não lutar não vai ficar de pé. E não adianta. Minha adoração só vai ficar de pé se eu persistir. Minha leitura bíblica, minha oração, minha entrega de dízimos e ofertas, e aqui eu posso citar muitas coisas. Tem coisa que para ficar de pé vai precisar de luta, vai precisar de sangue, vai precisar de suor, vai precisar de lágrima. O que Deus deseja reconstruir em nossa vida, nós veremos no decorrer dessa série. O que Deus quer reconstruir na nossa família, nós veremos nessa série. O que Deus quer reconstruir na nossa igreja, nós veremos nessa série. Nós veremos que existem áreas que estão afastadas e quebradas. Nós veremos que existem áreas que requerem proteção. E o nosso convite é para que Deus mova o nosso coração, do mesmo jeito que Ele moveu o coração de Ciro, o coração de Artaxerxes, o coração de Esdras e o coração de Neemias. Que Ele mova o nosso coração para voltarmos ao altar, para renovarmos a nossa aliança, para reconstruirmos a nossa fé. Nossa série começa hoje, quando Deus reconstruiu. E o meu convite a você é que você participe de todos os cultos, pois quinta após quinta será um tempo maravilhoso de sermos reconstruídos pelo Deus, que é especialista em restauração e em reconstrução. Feche seus olhos, baixe a sua fronte, vamos orar. Deus, nós somos muito gratos ao Senhor. Um sermão panorâmico de 2 livros, mas com tanta informação, que a gente sai daqui cheio de esperança.
e cheio de vontade, para que o Senhor comece a reconstruir a nossa vida agora mesmo. Reconstrua, Senhor, a nossa adoração. Reconstrua, Senhor, com instrumentos improváveis. Reconstrua, Senhor, a nossa identidade. Reconstrua, Senhor, a nossa família, a nossa igreja. Nos faça lutar por aquilo que de fato é importante. Mantenha de pé aquilo que precisa ficar. E nunca mais nos deixe nos perdermos. Pelo contrário, nos faça a melhor versão de nós mesmos e faça com que essa melhor versão dure para sempre. Esse é o pedido que nós fazemos, na esperança de que o mesmo Espírito que agiu nesses homens do passado, seja o mesmo Espírito a agir na nossa vida no tempo presente. E que, afetados por Deus, feridos por Deus, tocados por Deus, transformados por Deus, restaurados e reconstruídos pelo grande Deus construtor, nós venhamos a expressar Cristo e glorificar o seu nome na nossa vida, nos nossos relacionamentos e nas nossas circunstâncias. Muito obrigado por um início de série, por um novo momento. Nós te amamos, te adoramos, orando em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção e logo após a bênção, a gente abre para perguntas, tem ainda mais 6, 7 minutinhos, é o tempo para a gente fazer algum tipo de pergunta. Se coloque em pé, vamos receber a bênção. Agora, irmãos queridos, que o amor de Deus o Pai, que a graça do seu Filho amado Jesus Cristo e que a consolação espetacular do seu Espírito esteja sobre todos nós, hoje e para sempre. Amém.